Então, pela graça de Deus, você também que tem acompanhado esses estudos aí pela internet, é muito bem-vindo, e sempre fica o convite para você vir aqui nos conhecer. Se você é de Nova Granada agora tem igreja presbiteriana, tem um estudo sério, comprometido da palavra de Deus. Nós temos estudado aqui já há algumas semanas o livro de Malaquias, tomando como base para entender que tipo de culto é aceitável a Deus. Que tipo de culto agrada ao Senhor? Um culto segundo Ele mesmo prescreveu? Nós precisamos conhecer esse tipo de culto como o povo dele, porque o Deus dos dias de Malaquias é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus agora administrando o seu plano de redenção numa nova dispensação, à luz da obra de Jesus Cristo. Mas nos dias de Malaquias havia princípios aplicados ao culto que nós podemos aplicar hoje para o nosso culto a Deus mediado pelo sangue de Cristo. Então o pano de fundo aqui, para pensarmos sobre um culto agradável a Deus, é esse livro que eu elegi aí do Augusto Nicodemos, O Culto Segundo Deus. Eu tomei como pano de fundo esse livro aqui, a mensagem de Malaquias para a igreja de hoje. A partir deste livro, então, a gente vai avançando, à medida que a gente estuda as lições, Deus vai colocando no meu coração outros textos, outros documentos históricos, e a gente vai trazendo essas aulas aqui para os irmãos, para que Deus, pelo seu Espírito, possa se dar a conhecer a cada um de nós, cada dia mais, a cada momento, e nos levar a termos segurança nesse culto que prestamos a Ele. Culto dominical público que acaba sendo um reflexo do culto diário, porque nós já vimos que está conectado o nosso culto diário a Deus, a nossa luta pessoal diária para obedecermos a Deus e glorificarmos o nome dEle. O culto no domingo é uma expressão da nossa adoração, da nossa fé, da nossa disposição em servir a Deus, do que é a igreja, como que eu me sinto aqui, qual o meu papel aqui, o que significa eu ser membro do corpo de Cristo. Tudo isso é visto no culto público, né? Então o culto é algo que Deus leva a sério. Nós temos visto isso aqui. E hoje na quarta aula, irmãos, nós vamos ver aí, que cultuar a Deus exige nada mais, nada menos, claro, do que fidelidade na pregação da palavra. Amados, não há culto a Deus se a palavra não for pregada. Não tem culto a Deus se do púlpito não houver a pregação dentro da maior fidelidade possível que o pregador conseguir, porque ele também é pecador, depende da unção do Espírito Santo, mas a centralidade do culto é a pregação da palavra. E os reformadores do século XVI entenderam bem isso. Eles chegaram em uma igreja que era sacramentalizada, vivia pelos sacramentos. Então o que salvava eram os sacramentos, 7, 8 sacramentos na igreja medieval. A mediação do povo com Deus não era por meio de Cristo, era por meio de homens sacerdotes. A fé não era pela graça, a salvação não era pela graça mediante a fé em Cristo, não, era por obras humanas, era por méritos de santos, era pela mediação de Maria. Tudo isso, no final da vida do fiel, era juntado por Deus, e vamos ver se pesando dá para chegar no céu. Se chegar no céu, entra no céu. Se as obras humanas não forem suficientes, tem uma segunda chance lá no purgatório. Então aí lá no purgatório, a família na missa de sétimo dia, com outros sacrifícios, vai juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, junta um pouquinho dos méritos do santo, junta um pouquinho do mérito de Jesus. É assim, Jesus e mais o que o homem faz em muitos lugares, para ver se vai para o céu. Os reformadores encontraram isso, tudo isso fora da Escritura, tudo isso sem base bíblica. Por quê? Porque a igreja medieval tirou a centralidade da Bíblia do culto, como muita igreja faz hoje. E por isso que em muita igreja você tem hoje só entretenimento. Você não tem pregação, você tem palestras. Então a pessoa ela é informada de algo, mas não há oportunidade para ela ser transformada pelo Espírito, porque a palavra não é pregada. Pregação é mais do que informação, é informação para transformação. É pregar a palavra para que o Espírito haja.
convencendo aquele que ouve a respeito da necessidade dele do texto pregado, levando ao arrependimento ou à santificação daquele que já é crente, já é cristão. Então os reformadores chegaram na igreja medieval e falaram imediatamente: a Bíblia tem que voltar para o centro do culto. Então a aula 4 vai explorar isso, e a gente vai ver que nos dias de Malaquias, de novo, a Bíblia tinha saído do centro do culto, e Deus veio e puxou a orelha dos sacerdotes, porque de maneira indireta o povo estava corrompido, porque eles não eram instruídos. Veja a bênção de você pertencer a uma igreja que te conduz a pensar na Escritura. Vamos fazer uma revisão rápida? O que a gente viu no primeiro estudo? 100 anos mais ou menos depois que Deus libertou o povo do cativeiro babilônico, esse povo está lá em Jerusalém e ainda não vê a prosperidade que Ezequiel, Jeremias e outros profetas disseram que haveria depois da libertação. Eles mediram isso pela questão material, terrena apenas. Deus falava de uma libertação espiritual, de uma paz com Ele, por meio do Ciro como uma figura humana daquele libertador que viria, o Messias, Jesus Cristo, que traria uma libertação espiritual para o povo. Paz com Deus, acesso à presença de Deus na mediação de Cristo, força para enfrentar as aflições. Mas o povo chegou lá em Jerusalém, viu tudo destruído, os persas dominavam, a minha vinha não produz, não tem chuva para minha colheita, eu estou desanimado, a frustração levou a um cinismo. Será que Deus nos ama? Olha a nossa condição. E aí se entregaram ao pecado. Uma vida de licenciosidade, uma vida onde o pecado era desenfreado. E a pergunta: em que nos tens amado, ó Deus? Olha como estamos aqui. Como é que Deus responde? Mostrando o seu amor eletivo por aquele povo. E ele traz a figura de Jacó e Esaú no ventre de Rebeca. Lembra? 2 irmãos no ventre de Rebeca. E daí? Deus elege, escolhe para amar, para firmar uma aliança, para trazer o Messias dessa linhagem santa, Jacó, e rejeita Esaú, de onde vem Edom, os edomitas, um povo que Deus está irado para sempre. Então Deus vai falar: no que eu tenho amado, em ter escolhido vocês, sem mérito de vocês, por minha misericórdia, enquanto aqueles que eu rejeitei, eu estou irado para sempre. Então nós vimos qual foi o princípio para o culto, olhando para esse primeiro estudo: cultue a Deus por seu amor e não pelas circunstâncias, porque o povo desanimou, porque começou a medir o amor de Deus pelas circunstâncias difíceis. Primeiro princípio para o culto. O terceiro estudo, na verdade, primeiro foi uma introdução histórica, o segundo foi esse aqui de Malaquias 1, de 1 a 5, o terceiro foi Malaquias 1, de 6 a 14. Os sacerdotes estavam aceitando animais que Deus havia proibido de serem oferecidos para o perdão dos pecados. Eles estavam aceitando animais coxos, enfermos, cegos. Deus chama de um pão imundo no meu altar. E ele chega a dizer assim, lá em Malaquias 1, 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor. Gente, isso é sério. Deus estava falando para o povo: eu queria que a igreja estivesse fechada, porque o que vocês estão trazendo aqui, isso é abominação para mim, é um pão imundo, algo que eu não aceito. Vocês estão dando o pior para mim. E mais, os sacerdotes estavam cansados do seu ministério. Lembra? Aqui no versículo 13 do capítulo 1: e dizeis ainda, que canseira. O culto virou algo mecânico na vida das pessoas. Elas vinham dar o pior para Deus, para barganhar algo com Deus. E qual foi o princípio do culto? Cultue a Deus inteiro. Deus quer o teu coração, a tua mente. Isso é muito relevante, principalmente nos dias atuais, em que ainda, muitas vezes, as igrejas, elas querem seduzir fiéis e pessoas, fazendo com que elas barganhem algo com Deus.
Então eles prometem uma bênção e depois não pode cumprir, prometem aquilo que Deus não prometeu, depois a coisa não acontece, a pessoa abandona a igreja, abandona a fé, se torna um palco muito mais fértil para o pecado e para a destruição na vida delas. Pessoas que dizem assim: se você der o teu melhor em termos de dinheiro para Deus, Deus vai dar o melhor dele. Deus já deu, meu filho. Olha para a cruz aí, o que mais você quer de Deus? Você está salvo diante da lei de Deus, da condenação por todos os teus pecados, mas tem gente ainda fazendo isso. Venha para cá, ofereça isso para Deus, deixe a chave de tal bem para Deus, e Deus vai responder. Veja que perigo é isso, nós vamos ver hoje isso aqui. Estão barganhando com Deus. Deus quer o nosso coração, Ele nos quer inteiro. Tem gente que reduz isso ao bolso. Deus quer os teus dons, os teus talentos, o teu tempo, assim como Ele deu o melhor dele ao enviar o Filho dele. Ele espera que você consiga dar o máximo que você puder, o servindo, o adorando em seus dias, honrando-o como teu Deus e a santidade dele. Então, olhando para esse terceiro estudo, o princípio que a gente tirou foi: não dê o pior que você tem para Deus, não reduza isso a dinheiro, tá? Vou frisar isso. Deus te quer inteiro, mente, emoções, razão, coração. Ele te quer inteiro cultuando a Ele. Esteja aqui disposto a cultuar a Deus. É preciso ter disposição. O culto não pode ser algo mecânico. É domingo, eu tenho que ir na igreja. Isso já implica obrigação. Eu tenho que pagar o boleto da luz, da água. Mas se você fala eu tenho que ir na igreja, percebe? Já é algo pesado. Mude a perspectiva. Senhor, que bom, hoje é domingo, ó Deus, é dia de me reunir com meus irmãos para adorar o Senhor. Olha, aí você vai ganhar disposição para vir à igreja sem murmurar. Então agora vamos ler Malaquias 2, de 1 a 9, é o texto aqui da nossa meditação nessa noite, onde a gente vai ver que cultuar a Deus exige fidelidade na pregação da palavra. Olha aqui a palavra de Deus, meus amados, para mim e para você que está participando aí online também. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei, eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Meus amados, qual é a queixa de Deus aqui nesse texto? O que Deus chega falando para os sacerdotes? Eles não estavam fazendo o quê? Olha lá. Laídes, apaga aqui por favor as luzes. Vamos ver se melhora, meu irmão. Melhorou? Ixi, agora aí, ficou bom? Já pensou se eu falo assim, acende uma vela? Misericórdia. Não, acende a luz, irmão, é melhor. Olha lá, a queixa de Deus, irmãos, é que os sacerdotes não estavam pregando a palavra dele. Veja, antes, o que eles estavam violando no culto? O sistema de sacrifício, aceitando animal proibido. E agora? Deus está denunciando que eles não instruíam o povo, não pregavam a palavra dele ao povo. Qual que era o resultado?
o nome de Deus era desconsiderado. Lembra que nós falamos sobre nomes? O nome de Deus não é algo à toa. Nomes na Bíblia é diferente, era uma outra cultura. O nome apontava porque a pessoa era na essência. Por isso que Jesus é Salvador, Obadias, servo do Senhor. O nome então apontava para o que a pessoa era, para o caráter. Então, se o nome de Deus é desconsiderado no meio do povo, o próprio Deus é desconsiderado em sua pessoa. Daí um culto reprovado por ele. Por quê? Porque é prestado por vidas que desconsideram ele, então reprovadas por ele. Olha como as coisas estão linkadas. Esse texto aqui, vou dividir em 3 partes, rápido. Primeiro, Deus chama ao arrependimento os sacerdotes. Versículos 1 e 3, de maneira direta os sacerdotes. Mas, irmãos, o povo está sempre implicado aqui nessa condenação. Porque os sacerdotes não ministravam a lei de Deus ao povo. E por isso o povo havia descambado também em uma idolatria, em um cinismo, em uma vida de pecado. Deus chama ao arrependimento o sacerdote de maneira direta. Depois, ele vai lembrar da aliança que ele teve, que ele tem com Levi, um dos descendentes de Jacó. Da tribo de Levi veio quem? Os sacerdotes, que Deus um dia chamava, consagrava, para ser o representante entre ele e o povo, para ministrar o povo, para ser o líder religioso do povo. Ele vai lembrar como era a aliança com Levi, que eles haviam violados, e que Deus quer reafirmar. Ela persiste. São os sacerdotes que estão desobedecendo, mas Deus a considera ainda. E Deus denuncia o pecado dos sacerdotes e anuncia o castigo. Antes disso, a gente tem que pensar um pouco no ministério do sacerdote, irmãos. Lá no Antigo Testamento, o que Deus esperava dos sacerdotes? Lá no tabernáculo primeiro, depois no templo. 3 coisas pelo menos. Eles tinham a incumbência de oferecer os sacrifícios de acordo com a lei. Deus prescreveu sacrifícios, holocaustos, ofertas pacíficas de cereais, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, vários tipos de sacrifícios para que ele perdoasse o pecado daquela pessoa que havia trazido ali o animal, ou então uma oferta de manjares, uma oferta de cereais. Então, primeiro, era ele o responsável por zelar pelos sacrifícios, para que houvesse o perdão dos pecados. Mas também, eles guardavam o templo, eles zelavam pelas estruturas, eles tinham que guardar o templo e zelar por ele. Quando o tabernáculo era desmontado e levado para outro lugar, quem é que levava as partes do tabernáculo? Os levitas, da tribo de Levi. Deus havia chamado, consagrado esses homens para oficiarem lá na condução do povo. Então eles também zelavam pelo templo. E, claro, eles instruíam o povo na lei de Deus, lendo-a, interpretando-a e aplicando-a. E também conduzia o louvor. Muitas pessoas acham que os levitas eram só os que tocavam instrumentos musicais, É muito comum você chamar uma pessoa do louvor de levita. Não, irmão. Os sacerdotes vieram do povo, vieram da tribo de Levi. E os sacerdotes, depois, substituídos pelos escribas, que também vêm da tribo de Levi, eles vêm o quê? Para ensinar a lei ao povo. Como é que a gente ia conhecer Deus se ele não tivesse se revelado a nós? Você já parou para pensar nisso? Se Deus não tivesse se revelado ao povo, primeiro, lá no Sinai, resumindo a sua lei nos mandamentos, depois usando os sacerdotes na unção do Espírito Santo, porque o Espírito já atuava aqui, não na plenitude como atua na vida do crente depois do Pentecostes, mas o Espírito sempre atuou convertendo pessoas, também no passado. Então os sacerdotes eram usados pelo Espírito Santo para instruir o povo segundo a lei de Deus. E aí, como é que eles eram sustentados? Pelos dízimos e ofertas. Veja, a tribo de Levi não teve herança de terra na distribuição, porque o Senhor era a sua herança, porque o sustento dos sacerdotes, dos levitas, vinha do que o povo sacrificava. Então, parte do que era queimado, se queimava a Deus, e a outra parte, a depender do sacrifício, era para o sacerdote e para a sua família se alimentar. Então, os sacerdotes eram sustentados pelas ofertas, pelos dízimos do povo, E dízimos ali naqueles dias, a maioria eram as colheitas.
As pessoas traziam parte da sua colheita, as primícias, o primeiro fruto, os melhores. Isso vinha dos dízimos. E Deus disse: olha, na fidelidade de vocês, sacerdotes, vocês serão abençoados, cuidando do templo, zelando pelo sistema sacrificial, instruindo o meu povo na lei, vocês serão abençoados. Mas se vocês forem infiéis, não só vocês, mas o povo será amaldiçoado. E aí, provavelmente, aqui, quando Malaquias fala sobre a maldição, aqui no versículo 2, ele se lembrou de Deuteronômio 27 e 28. É um capítulo importante lá da lei. Deus fala das bênçãos e das maldições da lei. Bênção se você me obedecer. Maldição, frutos amargos da tua desobediência. São os termos da lei, as condições da lei de Deus para o seu povo. Os sacerdotes, aqui nos dias de Malaquias, estavam sendo amaldiçoados. Nós vamos ver com ele o povo, por falta de instrução na lei de Deus. O exílio veio em razão do quê? Justamente da infidelidade dos sacerdotes na instrução do povo. Com o passar do tempo, Deus deixou de ser conhecido. Não se pregava mais a lei, não se ensinava mais a lei. Cada um fazia o que queria, como no tempo dos juízes, né? Lá como é que inicia o livro dos juízes depois de Josué? Não havia rei na terra, cada um fazia o que queria. Quando a palavra de Deus não é pregada na igreja, cada um faz o que quer. Deus chama os sacerdotes ao arrependimento. Primeira coisa, olha lá, versículo 1: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Em outras traduções, esta advertência. Eu vou chamar a atenção de vocês. Olha o versículo 2: se o não ouvirdes, olha a condição, se vocês não ouvirem essa minha advertência, olha a graça de Deus, dando chance, chamando ao arrependimento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso, dar honra ao meu nome no coração. Eu pergunto, como é que o sacerdote honraria o nome de Deus? Lembra das funções? O que ele não estava fazendo aqui nos dias de Malaquias? Pregando a lei. Ele precisava ser fiel às suas funções, zelar pelo culto, pelo templo, pelos sacrifícios, e aqui pelo ensino e vida pela palavra. E aí já tem uma instrução boa aqui para a gente, uma aplicação. O que a gente vê aqui? Se o líder se desvia, o povo vai junto. Olha que interessante. Se o líder se desvia na igreja, meu caro, você pode esperar, o povo vai colher frutos amargos também, porque olha o que está escrito aí: se o não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado. Já estava acontecendo algo ruim na vida dos sacerdotes e do povo naqueles dias. Por que é importante isso aqui? A gente pensar nisso, ó. Se o líder se desvia, o povo vai junto. Porque, por exemplo, nas seitas e na Igreja Católica Apostólica Romana, o dirigente é a palavra final, não é a Bíblia. Você não pode se levantar contra o líder. Se você se levantar contra o homem, ele vai dizer assim: você está se levantando contra Deus. Por quê? Porque lá não é a Bíblia, é a palavra dele. Agora, e a diferença? Nas igrejas históricas, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma delas. Não. Nas igrejas históricas, a Escritura é a palavra. E olha só, o povo pode pedir a exoneração do pastor, se ele estiver fora da palavra. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma denúncia minha, lá no conselho da igreja. Você vai formular uma denúncia. Tenho testemunha tal, tem que ter testemunha. Testemunha tal, tal e tal, que agora o pastor Rogério está ensinando salvação pelas obras. E se isso for confirmado, eu posso ser exonerado. Tchau. Numa igreja onde o dirigente é a palavra final, isso não acontece. Você vai ser excomungado. Olha o que aconteceu com Lutero nos seus dias. Martinho Lutero, ele nunca quis acabar com a igreja católica. Ele se levantou para procurar uma reforma da igreja, para que a igreja se arrependesse e voltasse para a Escritura. Mas o que aconteceu com ele? Foi excomungado, foi visto como um demônio,
pelo Papa dos seus dias. Por quê? Se levantou contra a autoridade da Bíblia, do Papa. Numa igreja histórica isso não acontece. Por quê? Porque aqui quem manda é a palavra de Deus, não é homem e não é mulher. Deus chama os sacerdotes ao arrependimento. E se não houvesse arrependimento dos sacerdotes, hein? Você viu aí no 2? Se vocês não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, o que Deus ia enviar? Ele faz 4 ameaças, maldição, 4 ameaças sobre eles. Primeiro, maldição pela infidelidade da aliança. Olha aí, novamente, a palavra maldição aí é: Deus vai mandar uma aflição, vai permitir uma doença grave, algo que doa em vocês. Veja, eu vou amaldiçoar, trazer um mal divino sobre alguém ou sobre alguém ou sobre algo, sobre a vida de alguém ou sobre um bem que ele tem, por exemplo, a sua lavoura. E aqui tem uma discussão, ó. Tá aqui assim, ó. Versículo 2: enviarei sobre vós, os sacerdotes, a maldição, ou seja, a maldição da aliança. Deuteronômio 27 e 28. Vocês não estão me obedecendo. Olha lá, Deuteronômio 27 e 28. Veja as maldições que vocês vão colher. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que significa isso, hein? Deus falando para os sacerdotes: eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Tem 2 interpretações. O sacerdote era abençoado por meio dos dízimos e das ofertas do povo. Bom, se não tinha chuva, se não tinha colheita, os dízimos, ó, não tinha comida também para o sacerdote. Essa é uma interpretação. Ou então, aquela bênção de Arão, que a gente vê em Números 6, 22 e 27, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Sabe aquela bênção que Arão proferia, colocando o nome de Deus sobre o povo, no final do culto, a bênção final? Essa bênção que o sacerdote dava para o povo, se tornaria em uma maldição. Percebeu como isso é sério? Meus amados, como tem culto por aí que em vez de abençoar o fiel, amaldiçoa? Por quê? Porque aquele povo está colhendo a maldição da aliança. Está fora dos caminhos de Deus, não prega a palavra de Deus, está barganhando com Deus, está enganando as pessoas. Então isso é sério demais. Em vez de abençoar, Deus está dizendo aqui: eu vou amaldiçoar a bênção que vocês proferem. 2 possibilidades de interpretação. Deus amaldiçoaria a bênção dos sacerdotes. Deus chama os sacerdotes ao arrependimento. Primeira ameaça. Mas e a segunda? Sabe o que a gente vai ver aqui? A miséria do povo. O povo não estava experimentando miséria nos dias de Malaquias? É pela falta de fidelidade no ministério da palavra. Olha como é grave isso. Olha o que a gente lê no final do versículo 2. Já as tenho amaldiçoado. O que Deus já tem amaldiçoado? As bênçãos dos sacerdotes. Tornou em maldição. Por quê? Porque vós não propondes isso no coração. Porque os sacerdotes não se arrependiam para dar glórias ao nome de Deus, pregando a palavra de Deus ao povo. Entenderam? Olha só, já as tenho, ou seja, nos dias dessa profecia, o povo já estava amaldiçoado, colhendo frutos amargos em suas vidas, pela falta de instrução na lei de Deus, irmãos. Aí você começa a pensar, por que muita igreja é paupérrima, tanto materialmente quanto espiritualmente? Não vai, no linguajar popular, não anda, não cresce, tudo dá errado, só anda para trás. Pode ser o quê? Falta da palavra pregada, ensinada. Olha o que acontecia aqui. Deus está dizendo: eu já estou amaldiçoando a bênção dos sacerdotes no meio de vocês. A corrupção do culto, primeiro, sacrifícios, um pão imundo diante de Deus, e a falta de instrução levava à maldição diária, pobreza, opressão dos inimigos. Os persas não se livravam dos inimigos, desânimo espiritual.
Cinismo, será que Deus nos ama? Ah, tem que ir na igreja de novo. Ó vida, ó azar. Entende? Isso pode ser resultado na vida de muitas pessoas em função da falta da pregação da palavra naquela igreja. Não tem bênção, tem maldição, tem disciplina. É Deus puxando a orelha. Essa é a segunda ameaça que Deus faz, caso não houvesse arrependimento. E a terceira? Está aí no versículo 3: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Nossa, que sério isso aqui. Vamos entender. Reprovarei a tua descendência. Esse reprovarei eu censurarei com raiva, eu destruirei os seus filhos. Porque naqueles dias, irmãos, o sacerdócio era por linhagem familiar. Ou seja, um filho de sacerdote seria o sucessor do seu pai, cuidando do templo e do tabernáculo. Era assim. Hoje não mais. Hoje nós temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Não precisamos de sacerdotes humanos para fazer a nossa mediação com Deus. Mas naqueles dias, Deus, antes da vinda de Cristo, de uma ordem superior, não veio nem da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá, da ordem de Melquisedeque, sem princípio de dias e sem fim de dias, eterno. Mas antes da vinda do sumo sacerdote Jesus, Hebreus vai dizer, precisava de sacerdotes humanos para guiar o povo. Deus levantava, consagrava pessoas, e aí, por linhagem familiar, isso continuava. E Deus vai dizendo aqui agora, olha, sabe o que vai acontecer se vocês continuarem assim? Vai haver cada dia menos sacerdotes para guiar o povo, que se corromperá cada vez mais. Não tem a minha lei ensinada, e vai ser amaldiçoado com aflições cada dia mais. E olha que interessante, Deus já preparava a nação, porque 400 anos depois veio o último, e o eterno, e o grandioso, e o suficiente sumo sacerdote, Jesus Cristo. Não precisou mais de linhagem sacerdotal humana a partir de Jesus. Então, veio acabando mesmo essa ordem dos sacerdotes dentro desse período intertestamentário, entre o silêncio de Deus, né? Depois de Malaquias, irmãos, há um silêncio de Deus. 400 anos até a vinda de João Batista. Deus não falou mais com o povo. E aí vem João Batista, não é? Anunciando que viria o Messias. Terceiro, Deus está dizendo, eu vou exterminar o ofício de vocês, acabando com a descendência de vocês, porque eu não tenho prazer no ofício de vocês, porque vocês desprezam o meu nome a não ensinar a minha lei. E a quarta ameaça, está no final do 3, desprezo público dos sacerdotes. E olha, a comparação é nojenta, é impactante, como as fezes de animais oferecidos nos sacrifícios, no tabernáculo e no templo. Como é que é isso? Nem tudo era oferecido a Deus dos animais, irmãos. Veja, a carne, a pele e os excrementos, as vísceras, quando abria o animal, tirava o intestino, ali tinha excremento. Isso aí era queimado não no altar do holocausto, mas isso era queimado fora do arraial, fora da presença de Deus, porque é sujo, é impuro. Quem tocasse naquilo ficava cerimonialmente impuro para cultuar a Deus. Você vai ver isso em Êxodo 29:14. Então, a carne, a pele, os excrementos, isso tinha contato com esse mundo caído. Isso vinha desse mundo caído, o excremento, depois que entrava pelo animal. Isso era queimado fora do arraial, fora da presença de Deus, fora da presença santa de Deus, porque tornaria o ofertante impuro, caso ele tocasse essas coisas. O que Deus está falando aqui é isso aí, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o excremento desses animais que eu abomino, e eu vou esfregar no osso de vocês. Para junto destes vocês irão, ou seja, para fora da minha presença, para fora do arraial, porque eu não me agrado do sacrifício de vocês, do ofício de vocês. Vocês recebem o pão imundo no meu altar, animais que eu não prescrevi. Vocês estão aqui deixando de pregar a lei para instruir o meu povo a temer o meu nome. Então eu não me agrado de vocês. Portas para fora. Aqui vocês não têm lugar. Agora, você já pensou o que é isso?
Um menino, filho de um sacerdote, ele era honrado na comunidade. Você imagina o que era ser filho de um sacerdote naqueles dias? Era o cara, era aquele que era instruído desde cedo na lei de Moisés. Ele seria o sucessor do seu pai, para oficiar o Deus de Israel. Agora, você imagina o que era isso? Ele ter que caminhar com um excremento de animal no meio do povo? Com cocô de animal no rosto? Que desprezo, que vergonha, que rebaixamento, que humilhação. Pois isso aqui é para impactar mesmo o tamanho do desprezo desses líderes do povo diante de Deus por não pregarem a lei. E daí, Deus vai, agora, em segundo lugar, o que ele vai fazer? Vai contrastar esse desprezo do sacerdote com como procedeu o sacerdócio levítico no passado, o que Deus esperava do sacerdócio levítico. Então, o que Deus vai falar aqui a partir do versículo 4? Ele vai relembrar a aliança que ele teve com Levi, um dos descendentes de Jacó, da tribo do qual vieram os sacerdotes. Olha só, por que Deus faz isso? Por que Deus vai trazer agora o que ele esperava desses sacerdotes levíticos nos dias de Malaquias? Porque ele quer restaurar os termos da sua aliança, como foi no passado, quando foi dado este ministério aos descendentes da tribo de Levi, os sacerdotes. Ele quer restaurar os termos para que o povo não fosse amaldiçoado, mas colhesse bênçãos. E elas viriam quando os sacerdotes cumprissem seus ofícios. Um deles, pregar a lei, instruir o povo na lei de Deus. O sacerdócio nos dias de Malaquias havia se corrompido. E daí, é preciso um novo sacerdócio, não é? É preciso um novo sacerdócio, porque os sacerdotes nos dias de Malaquias estavam corrompidos. Aqui, muito já vem um apontamento para o sacerdócio de Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, de 1 a 28, ele vai dizer algo belíssimo, irmãos, contrastando o sacerdócio levítico, humano, temporário, imperfeito, insuficiente, mas necessário naqueles dias, naquela dispensação do Antigo Testamento, com o sacerdócio de Cristo. Olha que interessante, o sacerdócio levítico era humano, claro, formado de homens, linhagem familiar, começou em Levi e veio vindo depois pelos descendentes. Ele necessitava de sacrifícios contínuos que nunca purificaram o pecado de uma vez por todas. Por quê? Ano após ano, o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, ele tinha que entrar no Santo dos Santos e fazer aquele sacrifício por toda a congregação, todo ano. Então, sacrifícios contínuos, todos os anos. E mais, esses sacerdotes, eles eram substituídos o tempo todo. Por quê? Morriam. Morria um, tinha que vir outro. Morria um, tinha que vir outro. Mas o de Cristo é o oposto disso. E o de Jesus? O Jesus não vem de uma tribo humana, não vem da ordem de Levi. O sacerdócio de Jesus é de uma ordem superior. É de Melquisedeque, não é levítico. Melquisedeque aparece lá em Gênesis. Abraão entregou dízimo para ele. Ele era rei de Salém, rei de Jerusalém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele apareceu, ninguém sabe. Ele foi embora, ninguém sabe. Isso aponta para essa característica do sacerdócio eterno de Cristo, que não teve nem começo e nem fim de dias. Cristo veio da eternidade. Na eternidade não tem tempo. A gente não vai falar de tempo na eternidade. E ele voltou para a glória na eternidade. Um sacerdócio que não teve começo de dias e não tem fim de dias. Por isso que o sacerdócio de Cristo, lá nos Hebreus, é comparado a Melquisedeque. Ele é eterno, jamais será substituído como sacerdote. Morreu, tem que vir outro. E o sacrifício de Cristo é uma vez só. É único, eficaz, perfeito, e ele perdoa pecados. Ele apazigua para sempre a ira de Deus pelos pecados da igreja. Então hoje você pode descansar em Cristo, sabendo que até o teu último respirar, todos os teus pecados já foram condenados em Cristo. Ele assumiu a culpa deles na cruz. Outro dia me falaram, né? Aí tá vendo? Falta estudo. Uma pessoa triste. Eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador, mas estou perdido, eu peco muito ainda, eu tenho consciência do pecado.
estou lutando contra ele, mas eu peco muito, será que há salvação para mim? Meu querido, você tem que entender a doutrina da justificação. Deus em Cristo puniu todos os teus pecados até o dia da tua morte. Ele não pode mais te condenar pelos teus pecados, porque Ele é Deus justo e já condenou-os em Cristo na cruz. Que libertação que isso nos dá! Que disposição para conhecer e servir a esse Deus majestoso, que desceu da glória, empoeirou seus pés nesse mundo caído e se entregou por miseráveis como eu e você. Você está seguro? É por isso que o calvinista diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Acabou. Agora o problema é, você tem que estar salvo. Se você estiver só empolgado com a religião, com o calvinismo, com a doutrina reformada, tem muita gente por aí empolgada. Ai, como eu amo o calvinismo. Mas você vê a vida da pessoa, não tem compromisso com Cristo. Não tem compromisso com a igreja de Cristo, com a noiva dele. Então, é preciso ser salvo para não perder a salvação. Não pode confundir essas coisas, né? A aliança com Levi deve prosseguir. Deus chama Moisés e Arão da tribo de Levi para serem ministros dele na condução do povo. Moisés e Arão vêm da tribo de Levi para serem ministros dele, de Deus, na condução do povo. E olha que interessante, né? A aliança com Levi deve prosseguir. Quando o Senhor aqui por Malaquias recorda os termos da aliança com Levi, lembrando de sacerdotes no passado que buscaram fidelidade aos termos da aliança, os estudiosos vão dizer que aqui, quando ele fala no versículo 4, né? No versículo 5, minha aliança com ele, com Levi e com a sua descendência, foi de vida e de paz. Ambas eu lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Sabe o que eles vão dizer? Que provavelmente Malaquias, aqui inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele se lembrou do que aconteceu nos dias do sacerdote Finéias. É um episódio que ficou muito conhecido. Veja, está narrado lá em Números 25. O que aconteceu, irmãos? Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, irmão de Moisés. O povo estava nas campinas de Moabe, de fronte a Jericó, prestes a entrar em Canaã. E o que aconteceu? Diz lá em Números 25. Os homens começaram a se corromper com as moabitas, com mulheres moabitas, do povo de Moabe. E uma pessoa trouxe uma midianita para dentro da tenda, não tinha templo, era tabernáculo, vivia em tenda. Um israelita pegou uma midianita, trouxe para dentro da tenda, o povo chorando diante de Moisés, pela tristeza, por tudo, e esse homem trouxe essa mulher para dentro da tenda, e para manter relações com ela. Finéias, sacerdote, filho de Eleazar, filho de Arão, da tribo de Levi, foi tomado de um zelo pela santidade de Deus, pegou uma lança, foi até a tenda, atravessou os dois corpos de uma vez só, matou os dois. Até aquele momento, pela prostituição do povo com mulheres moabitas, diz o texto, 24 mil israelitas já tinham morrido, a praga que Deus lançou. Quando Finéias fez aquilo, vindicando a santidade de Deus, cessou a praga. Opa, peraí, irmãos, não, está gravando. Cessou a praga. Então veja, Finéias naqueles dias demonstrou zelo pelo culto no acampamento. Olha, eu vou ler para você Números 25, o versículo 11. Olha que interessante. Ah, meu irmão, culto é uma coisa séria. Deus se fazia presente lá naqueles dias. Olha o versículo 11 de Números 25. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Agora olha o 12. Portanto dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Está vendo aqui agora Malaquias 2, versículo 5? Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Muitos vão dizer que Malaquias está relembrando isso aqui. Finéias, ele quis o quê? Pregar a palavra por sua ação.
vindicar a santidade de Deus, porque Deus já havia dito em Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Como é que um homem faz isso na presença de Deus no acampamento? Como é que há um culto sem a instrução do povo, segundo a vontade de Deus? Estão vendo aí o paralelo? Como Deus, ele toma conhecimento do culto, como o culto é algo importante para Deus. Então, naqueles dias de Finéias, Deus renova a aliança de vida e paz com a tribo de Levi, no contexto de zelo pela santidade de Deus na condução do culto. Finéias fez isso, irmãos, quando ele decidiu agir para trazer de volta a santidade de Deus que havia sido desprezada pelos homens, se unindo a mulheres moabitas, e ali, de maneira escancarada, dentro daquela tenda, um israelita, pouco se importando para a lei de Deus, para a vontade de Deus, e ali, manchando a santidade no culto, não é? Na vida diária do povo. Finéias vem trazer o zelo de volta. A aliança com Levi deve prosseguir. Olha o versículo 5: o sacerdote como Finéias devem temer e tremer diante de Deus. Meus caros, todo líder, hoje nós não temos mais sacerdotes, mas nos dias de Malaquias Deus está dizendo: assim como Finéias, sacerdote, temeu e tremeu pela santidade do meu nome, e foi lá e me justiçou naqueles dois malditos dentro da tenda, é o que eu espero de todo líder meu. Trazendo hoje, aqui não temos mais sacerdotes, mas e os pastores e presbíteros que lideram o povo, que são chamados por Deus, separados para serem usados pelo Espírito Santo na instrução do povo a partir da sua palavra? Sabe qual deve ser o sentimento deles? Quem é Deus? Eu preciso saber da grandeza de Deus que eu estou anunciando. Eu tenho que ter zelo pela santidade de Deus, porque com Deus não se zomba. A natureza do seu ofício: o que é que eu estou fazendo aqui? Deus me chamou para ser um líder na condução do povo dele. Eu não mereço, eu não tenho capacidade para isso. Tudo isso deve me fazer o quê? Mais humilde, mais dependente de Deus, mais grato a Deus. Quem é suficiente para ser líder espiritual do povo? Eu, pecador? Longe de mim isso, irmãos. É graça. É a bondade de Deus sobre a minha vida e a vida de vocês. Então, esse versículo 5, e o zelo de Finéias pela santidade de Deus, está mostrando isso. Cuidado, meu caro. Tiago, no capítulo 3, versículo 1, diz: cuidado, aqueles que querem ser líderes, querem instruir o povo, querem ensinar o povo, cuidado, vão trazer mais juízo sobre si. É claro, olha a importância do ofício. E aí tem uma aplicação. Eu pensei nisso aqui preparando a aula, sobre o profissionalismo do ministério atual, irmãos. Muitos púlpitos não têm pastores, tem profissionais da religião. A igreja não tem presbítero, tem profissionais da religião. Hoje, em muitos lugares, o ministério se tornou fonte de renda. Paulo vai denunciar isso lá a Timóteo, em Éfeso. Fonte de piedade e de lucro é uma vida santificada, é o contentamento em Deus e não lucro financeiro. Mas hoje, muitos homens estão de olho nos holocaustos que o pastorado traz, no retorno de dízimos e ofertas que uma igreja em potencial pode dar. Então você tem muitas empresas com o nome de igreja, você tem empresas ou igrejas que funcionam com franquia. Você sabia disso? Tem denominações que são franquias. Você quer abrir uma denominação tal? Você tem que falar com fulano, porque você vai ter que pagar para determinada pessoa, para você botar a placa dessa igreja lá na frente do teu salão. Metas empresariais. Nós temos que trabalhar aqui. Vamos trabalhar a música, determinada música em determinada altura. Vamos trabalhar a questão do som. Vamos trabalhar luzes, determinadas cores que despertam a emoção no coração dos ouvintes. Vamos trazer alguém aqui que tem uma boa retórica. Vamos trazer alguém que sentimentalmente chora com facilidade para conduzir a congregação.
Vamos vestir o pastor com vestes mais modernas, porque é piegas botar a gravata e terno. Isso é coisa antiga, rapaz. Vamos tirar a cruz, vamos colocar agora um púlpitozinho transparente e um telão de 150 mil polegadas atrás e uma garrafinha de água apenas. Uma Bíblia pequena que é para passar despercebida. E você fica andando, porque é técnica para prender a atenção também dos ouvintes. Nada de ficar parado no púlpito, o cara dorme. Você tem que ficar andando de um lado para o outro, gesticulando. É isso aí que está se transformando muitas igrejas. Um palco. Eles têm que ler aqui, ó, Malaquias 1:10. Tomara houvesse entre vós quem fechasse a porta, para que ninguém entrasse aí dentro. Porque isso aí é um circo. Eu não me agrado disso. Eu não estou aí com vocês. Eu não aceito o culto de vocês, a oferta de vocês. 50 minutos para louvor, 10 minutos para a palavra. Vergonha. Profissionalismo do ministério atual. Igrejas se transformando em empresas. Adoradores tratando Deus numa relação de consumo. Eu vou lá e sirvo a Deus de uma maneira utilitarista, enquanto eu o ver em minha vida, enquanto estiver andando. Hora que a coisa deslanchar, eu deixo de ir lá. Não é mais legal ir lá, não gosto mais, eu não tenho mais nada com aquele povo. Serve Deus numa relação de consumo. Eu uso o produto enquanto ele me ajuda. Quando ele não serve mais, eu deixo ele de lado. Tudo porque a palavra não é pregada mais. É a maior urgência nas igrejas. A palavra tem que voltar ao centro. Não a exploração de dons espirituais. Você não precisa que a pessoa adivinhe o que vai acontecer amanhã na tua vida e por aí vai. Você precisa da palavra de Deus para guiar a tua vida e o teu coração. Profissionalismo do ministério. Deus está censurando aqui. E olha o versículo 6. Olha o que Deus fala do que Ele espera do sacerdote. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão. Olha agora. E da iniquidade apartou muitos. Olha que coisa impressionante. O sacerdote levita, Deus está dizendo, ele tem que trazer na sua boca a verdadeira instrução. Não é piada, não é conversa, não é entretenimento. É a instrução, a palavra de Deus. A verdadeira instrução. Por quê? Ele guia o homem a uma vida aprovada por Deus. Lembra lá? 1 Timóteo 3, de 15 a 17, para que serve a palavra? E mais, ele serve de exemplo para guiar em santidade outras pessoas, a partir do testemunho dele. Olha o que diz o final do versículo 6. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Não só pelo que ele pregava, mas pelo que as pessoas viam na vida dele. Porque palavras sem um testemunho são vazias. Olha aí os nossos políticos. Por que os políticos, não a política, tá? A política é necessária. Desde o preço do pãozinho do pão, até o preço da gasolina, até o preço do caixão que vão enterrar você. A política é necessária. O problema é os políticos. É o jeito que você lida com a política. Então por que os políticos são tão desacreditados? Porque eles prometem e dificilmente eles cumprem. Cumpre 30% do que prometeu. Palavras sem um testemunho são vazias. Você precisa ver o que eu prego aqui na minha vida. E se o meu ministério privado é diferente do meu ministério público, em nome de Jesus, venha falar comigo. Fala, pastor, hoje o senhor pregou aí sobre isso aqui, mas eu não vejo isso na tua vida não. Também dá razão, né? Por isso, para que você seja um instrumento para abençoar a minha vida. Porque eu preciso viver, ou lutar para viver aquilo que eu tenho pregado. Não é que eu vou conseguir, mas eu tenho que lutar para viver isso aí. A aliança com Levi deve prosseguir. Como é que o sacerdote apartava o povo da iniquidade? Ensinando e vivendo a palavra de Deus. É isso. Assim ele desviava a muitos de uma vida iníqua. E olha o versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Tem lugar aqui para aquele servo ungido, que não admite ser questionado quando está fora da palavra de Deus?
Coloca a vida desse servo aí, ó, nesse versículo 7 aqui. Não cabe, não encaixa esse negócio de não toque em mim, não me questione. É o pecado, é a blasfêmia. Em muitos lugares é a própria blasfêmia contra o Espírito. Você se levantar contra um líder dentro da igreja. A santidade do povo dependia da instrução vinda de Deus por meio do sacerdote nos dias de Malaquias. Não era o que ele achava, era o que Deus mandava ele dizer na pregação da lei. Ele precisava ser alguém confiável nas suas palavras e testemunho de vida. Mas o que é que estava acontecendo? Era isso que estava acontecendo nos dias de Malaquias? Não. Então, nos versículos finais 8 e 9, Deus agora volta a denunciar o pecado e dá o castigo. Olha o versículo 8. Mas vós, olha a conjunção adversativa no início. Mas, quer dizer, contudo, entretanto, era para ser assim, como eu prescrevi a Levi. No entanto, mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Olha só, em vez de desviar, aproximar de Deus as pessoas, levava a tropeçar, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Levi havia andado em paz e retidão com Deus, está lá no versículo 6, e muitos sacerdotes descendentes de Levi antes dos dias de Malaquias. Mas os sacerdotes dos dias de Malaquias se desviaram do caminho de Deus, não andavam mais com Deus nesta vida, justamente porque, qual era a evidência disso? Não zelavam pelo culto, aceitavam qualquer coisa, e pelo ensino da palavra, e daí o povo se corrompia. Está vendo a importância? Está vendo porque Deus se importa com a nossa reunião aqui? Isso aqui não é qualquer coisa. Domingo, o dia do Senhor, não é qualquer coisa para você participar. Deus está de olho no que acontece aqui, na hora do culto. Hoje, se nós confiamos em Jesus Cristo como nosso mediador, não tem mais sacerdote hoje, não tem mais animal, mas tem quem? Tem Jesus. Será que todo adorador aqui confia nele? Está mediado por ele quando vem cultuar? Se não está, era melhor que nem viesse. Deus está dizendo. Deus denuncia o castigo e dá o castigo. Olha o versículo 9, que terrível. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Lembra do excremento no rosto? Visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicar da lei. Ó, o que fala aqui que Deus fez? Tornou eles desprezíveis e indignos diante do povo, já nesses dias. Vamos ver essas duas palavras. O sacerdote era alguém, então, desprezado. Ele era olhado com desdém, com desprezo e até com ódio. Não cumpria o seu ofício e o povo colhia maldição em seus dias. Eles se tornaram indignos. A palavra indigno é, eles foram rebaixados na sua autoridade. Lembra? O sacerdote era alguém bem visto no meio do povo. Você sabe que no Japão, as pessoas abaixam a cabeça para um professor. Eles entendem o poder e o valor da educação, porque lá eles pensam o seguinte: até o presidente abaixa a cabeça para um professor de primário no Japão. Sabe por quê? Porque se o presidente chegou a ser presidente, é porque ele foi o quê? Educado, foi aluno um dia de um homem, de uma mulher e de um homem desses. O sacerdote era alguém, que as pessoas, a hora que passava, todo mundo cumprimentava com respeito, com reverência. Era o líder espiritual, era aquele que mediava o povo com o Deus que é santo, santo e santo. Mas agora, pela infidelidade, foi rebaixada a autoridade deles. As pessoas tinham nojo, tinham ódio, ridicularizavam eles como alguém com excremento, com fezes no rosto. Não tinham respeito. E qual a razão? Final do versículo 9. Duas. Primeiro, não seguem os meus caminhos. Se apartaram da minha lei, deixaram de me anunciar diante do povo, para que o povo me honrasse. Tudo isso porque, irmão, olha a importância de conhecer, estudar, pregar a palavra de Deus. Não segue os meus caminhos. E em segundo lugar, olha o final do 9. Eu traduzi com as minhas palavras aqui, isso aqui, e vos mostrastes
parciais no aplicardes a lei, porque os sacerdotes eram os juízes no meio do povo. Quando havia uma demanda, as pessoas levavam a sua causa aos sacerdotes, e eles, quando não tinha rei, aplicavam a lei de Deus para solucionar aquele caso. Mas o que estava havendo? Parcialidade. 2 pesos e 2 medidas para a mesma causa, dependendo de quem aparecia lá. Eles condicionavam o ensino e a aplicação da lei dependendo da audiência. Isso lembra alguma coisa nos dias atuais? Por que em muitos lugares as pessoas não têm coragem de anunciar a palavra? E às vezes é um texto duro, né, Leandro? Conforme conversamos. Por que muitas pessoas fogem de alguns textos que são duros? Não quer constranger o ouvinte, não quer ver ele bicudinho, não quer tocar no sentimento dele. Irmão, no meu ponto de vista, você está deixando de amar essa pessoa, porque Deus te trouxe aqui não para você ouvir o que você quer, meu filho. Ele trouxe aqui para tratar o teu coração. Para isso ele tem que pôr o dedo na ferida. Muitas vezes dói, mas depois ele cura. Não é assim quando o médico quer o bem de alguém? Primeiro ele precisa o quê? Cortar, para depois costurar e curar. Deus faz isso, por meio do quê? Não é por meio de conversa, por meio de entretenimento, é por meio da palavra pregada na unção do Espírito. Você está num lugar que prega a palavra, o Espírito Santo vai usar aquela palavra para confrontar o teu pecado, tua rebelião, para consertar em amor os teus caminhos, porque Ele quer ver a imagem do Filho dele formada em você cada dia mais. Como é que Ele vai fazer isso se Ele não cortar primeiro a tua carne? Então, louvado seja Deus. Você quer ver? Eu fico mais feliz no final do culto. Tem muito irmão que fala: ai pastor, isso foi uma beleza, oh aleluia, glória, que palavra maravilhosa, amém. Mas eu fico mais feliz com aquele que vem falar assim: pastor do céu, como Deus falou comigo hoje. Hoje foi pancada, mas graças a Deus eu precisava ouvir isso. Oh meu irmão, pronto, valeu toda a dificuldade, luta, horas e horas para preparar o sermão durante a semana. Valeu a pena, entenderam? Mas aqui, o que os sacerdotes estavam fazendo? Dourando a pílula para muita gente. Talvez gente de dinheiro, talvez gente de influência, que eles dependessem nos dias deles. Então quando vinha para julgar a causa, favorecia sempre aquele que era o amigo. E a justiça era torcida, e Deus odeia isso. Então olha como é perigoso você estar num lugar onde não é pregada a palavra segundo Deus revelou aqui. Perigoso isso. Conclusão: o Deus de ontem é o mesmo de hoje, irmãos. Então a gente pode aprender muito nesse texto. O que vimos aqui nesse texto é um tipo de culto que Deus rejeita. Pessoas fingidas que Deus rejeita. Pessoas que confiam em si e deixaram Deus de lado. Deus rejeita. Era melhor que fechasse as portas da igreja. Primeiro, o que nós vemos aqui? Deus zela pelo seu culto. O culto é para Deus. Aqui, o culto estava sendo para homens, para favorecer a homens. O sacerdote falava assim: imagina, lá no rebanho, vários tipos de animais. Pode pegar o pior e traga para cá que eu aceito como sacrifício a Deus. Você acha que Deus vai aceitar isso? Qual é a mensagem implícita na vida desse adorador? Eu dou o pior para Deus, o que me sobra. Quanta gente não faz isso hoje? Dá o pior de si, do que Deus tem dado a ele para Deus, e depois quer esperar colher bênção também. Porque o texto é claro aqui também, né, irmãos? Nessa relação do nosso empenho, não estou falando em salvação, você é salvo pela fé em Cristo. Agora, muito do que você colhe na tua vida terrena é reflexo do teu compromisso com Deus. Sim. Olha a miséria que o povo vivia. Por quê? A lei não era pregada, ninguém tinha prazer em servir a esse Deus, em conhecer a esse Deus. Estava colhendo frutos amargos, maldição da aliança. Deuteronômio 27 e 28. Nós vamos chegar ali numa aplicação que vai falar sobre isso. Claro que tem relação aqui. Deus zela pelo seu culto. Culto não é qualquer coisa. Em segundo lugar, o que a gente vê aqui? A centralidade do culto é a palavra de Deus, irmãos. Por isso que a igreja reformada é uma bênção. Ela trouxe a palavra para a centralidade da igreja. Aqui a palavra é lida, a palavra é orada
a palavra é cantada, a palavra é pregada. Preste atenção nos louvores. Sempre tem algo conduzindo a palavra de Deus. Olha a leitura inicial da Bíblia, olha as orações cheias da Bíblia, olha a pregação da Bíblia. É Bíblia do começo ao fim. É uma igreja reformada. Outro dia eu estava ouvindo o testemunho de um frade, e ele estava falando com um católico romano, e o católico romano estava questionando ele sobre essa questão da Bíblia ser a única fonte de autoridade, porque na igreja católica apostólica são três: é a tradição que vem dos padres lá do passado, vem passando a tradição da igreja, usos e costumes da igreja, o colégio apostólico liderado pelo Papa. Então a palavra do Papa é inerrante. A igreja católica é pentecostal. O Espírito Santo revela por meio do Papa a palavra até hoje. Você sabia disso? A igreja católica funciona na base pentecostal, de revelação, de novas revelações. E a terceira fonte, no mesmo padrão dessas duas, a Bíblia. Então, se você perguntar para um católico que estuda a doutrina dele, que a adoração a Maria não está na Bíblia, ele vai falar: não, está correto. Que a missa de sétimo dia não tem base bíblica, ele vai falar: não, está correto. Que orar por mortos não tem base bíblica, ele vai falar: não, está correto. Por quê? Porque isso está em documentos da Igreja Católica que estão fora da Bíblia, mas que tem o mesmo valor da Bíblia. Três fontes com a mesma autoridade lá na Igreja Católica, mas aqui não. E aí esse frade então estava aqui é a Bíblia. Esse frade estava questionando a desconfiança desse fiel dele, estava até bravo com o menino. E ele falou assim, algo muito sério. Ele falou assim: o dia que você tirar o Papa, a tradição, do centro da nossa adoração, você se tornou um protestante. Ele está certo. Louvado seja Deus. Que é isso que Lutero fez lá no século XVI. Tirou todas essas outras fontes humanas e trouxe a Bíblia, a revelação de Deus. Protestante. Olha, eu vibrei ali, né? Mal ele sabe o testemunho que ele deu. Se ele ouvisse o que ele falasse ali naquele momento, ele deixava a batina dele. E em terceiro lugar desse texto, vida santa diante de Deus, culto, depende do conhecimento e prática da sua palavra. Não tem outro jeito. Você quer prestar um culto agradável a Deus? Você tem que mergulhar cada dia mais aqui. Deus vai mostrar quem você é, a tua dependência de Jesus Cristo. Ele é o teu mediador perfeito diante de Deus. Qual a resposta de gratidão que Ele espera de você agora, alcançado pela graça dEle, salvo em Cristo? Aí você vai vai viver de maneira agradável os teus dias, e vai trazer aqui no domingo isso, a sua semana, como resultado do teu culto racional diário, não como um hipócrita, um barganhador com Deus, mas com o coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, como é bom ali testemunhar publicamente de quem o Senhor é na minha vida. Isso é culto, a partir do conhecimento e prática da palavra. Algumas aplicações. Primeiro, não aceite um culto onde a palavra de Deus não seja central, porque isso não vai abençoar a tua vida. Ficou claro aqui? O povo estava sendo amaldiçoado, as maldições da aliança sobre o povo, fome, opressão do inimigo, desânimo espiritual. A palavra não era pregada, eles não conheciam Deus. Cuidado, se você está em um local onde a palavra não é central, cuidado. Segundo lugar, não aceite pastores e presbíteros que não preguem a palavra de Deus a você. Diga não aos profissionais do púlpito. Está cheio, gente. Cuidado com os profissionais, pastores e presbíteros de carteirinha, que querem aparecer, que são as celebridades na igreja. Tem um pastor americano, o Ted Tripp, ele diz algo interessante. Ele fala assim: se Cristo é o cabeça da igreja, todo o resto é membro do seu corpo, ok? Inclusive os pastores. O cabeça aqui é Jesus Cristo, não é o pastor, não é o presbítero, e ele dirige no poder do Espírito a partir da palavra dele a sua igreja, simples assim. Então, não aceite os profissionais do púlpito. Se precisar, ore a Deus e questione-os
para que, quem sabe, haja esperança para arrependimento na vida desses homens, e até mulheres, né? Quantas mulheres aí usurpando o ofício e sendo pregadoras? Agora, terceiro lugar, se a tua vida está difícil demais, olha o que esse texto fala. Se a tua vida está difícil demais, como crente, irmão, talvez seja a mão de Deus pesando sobre você, por você estar distante dos termos da palavra dele. Você quer ser abençoado, mas só tem colhido maldição por não cultuar a Deus segundo o que ele prescreve em sua palavra. Olha como o povo vivia nos dias do profeta Malaquias, porque os sacerdotes abdicaram da sua função de pregar a palavra. O povo se desviava de Deus, entrava numa vida de iniquidade, estava colhendo o quê? Fome, opressão e tristeza sem fim. Tem muito crente aqui nos dias de Malaquias que estava passando por isso. Cuidado com isso, meus amados. Cuidado. Precisa ser central a palavra de Deus para abençoar a tua vida, para te conduzir a conhecer e a viver uma vida que agrada a Deus e prestar um culto agradável a Ele. Agora, uma palavrinha para os líderes. Não sei quem vai participar disso aqui. Talvez tenha algum líder cristão aí. Olha só, meu amigo. Nos dias de Malaquias, por se afastarem dos caminhos de Deus, do estudo sério, comprometido das Escrituras para instruir o povo a honrar o nome de Deus e buscarem agradar os seus ouvintes com uma mensagem agradável a eles, olha o que aconteceu. Deus os tornara desprezíveis, desonrados diante da igreja. Foi isso que aconteceu com esses sacerdotes. Agora olha só, se o teu ministério, por exemplo, não abençoa a tua vida, nem abençoa o teu povo, se a tua igreja não tem há muito tempo crescimento e saúde material e espiritual, é porque você talvez não pregue a palavra a essa igreja segundo o prescrito por Deus nas Escrituras. Entendeu? O texto está dizendo isso para mim e para você, que de repente é líder das ovelhas de Cristo. Tua congregação pode estar sofrendo de fome, porque você não está pregando a palavra a ela. Vidas que estão sendo encaminhadas ao pecado, ao desespero diante da aflição, não encontra força, porque você não tem pregado a palavra como tem que pregar. Cuidado com isso. Deus te chamou para abençoar a tua vida e para você ser um canal de bênção para a tua igreja. Não seja uma bela obra de arte para ser admirado pela igreja. Funcione como uma janela para a tua igreja. Seja um canal onde as pessoas vão olhar para você, ver a bênção de Deus para a tua vida e conduza as pessoas a olharem para Cristo através de você. Seja uma janela e não uma obra de arte para ser admirada. Amém, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? 70 minutos. Que Deus tenha misericórdia de nós, começando comigo. Passa rápido a hora, né? 1h10, parece que eu estou falando aqui 1h10. Oh, meu Deus, que Deus possa, na misericórdia dEle, aplicar isso de alguma forma. Eu agradeço a Deus pela paciência, pelo empenho dos irmãos. Tenho trabalhado isso na minha vida, já compartilhei isso com os irmãos. Quero diminuir esse tempo, mas não consigo. Passou rápido, né? Tá bom. Deus sabe de tudo, né? Vamos descansar nele. Vamos orar para encerrar aqui o nosso momento? Depois temos ali uma confraternização. Ô Alaís, acende aqui a luz, meu irmão. O cristão gosta de ficar na luz, né? A gente se lembra da luz de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela paciência do Senhor conosco, pela instrução, pelo ministério do Senhor, pelo Teu Santo Espírito, aplicando a Tua palavra a nós. Que privilégio, ó Deus, é meditarmos na Tua santa lei. Ajuda-nos, Senhor, hoje, confiados em Jesus Cristo, que cumpriu toda essa lei cerimonial, sacrificial, por nós pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a nos apegarmos a Jesus, a justiça enviada pelo Senhor do céu para a nossa salvação, para, na dependência dEle, prestarmos um culto agradável ao Senhor, em espírito e em verdade. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, se há algum filho teu que ainda confia em si, nas suas próprias obras para cultuar ao Senhor, ó Deus, repreende isso em nome de Jesus. Que haja fé
somente em Jesus Cristo, para que esta vida possa cultuar adequadamente o Senhor hoje, caminhar em segurança na Tua presença, Deus, de que confiado em Cristo, nós partimos das trevas para a luz, nós deixamos de prestar um culto desagradável ao Senhor com nossas obras, para oferecermos a Ti a única obra suficiente e eficaz para a nossa salvação, que é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado pela vida de cada filho Teu que o Senhor despertou, deu paciência e atenção até esta hora para estar aqui. Abençoa-o com esta palavra, Deus, que ela cresça no coração e na mente deles, para a honra e glória do Senhor e para a bênção da vida deste Teu Filho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.